Amados, nós falamos a respeito desse ambiente profético. E eu estava sentado ali enquanto o pastor Gladson falava e eu falei para o Beto, disse assim, puxa, essa palavra, ela é muito importante para a nossa vida. Nós precisamos aprender a construir na nossa casa, nós precisamos aprender a construir nos nossos filhos, nas nossas palavras, nas nossas ações, um ambiente que seja condizente com aquilo que nós tanto falamos que cremos. Nós somos tentados muitas vezes a andar de acordo com aquilo que nós vemos e não por aquilo que nós cremos. Mas nós somos o povo que não anda por vistas, nós somos o povo que anda por fé. Só que essa fé, ela constrói um ambiente do reino de Deus dentro de nós. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre esse reino de Deus. Abre comigo, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 36. A palavra do Senhor diz assim, respondeu Jesus, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Amém? Abre comigo também no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim que levou ainda o diabo a um monte muito alto, na tentação de Jesus, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Amém? Quando nós começamos a estudar a palavra do Senhor, Jesus ele estava diante de Pilatos nesse texto de João. E depois dele ter sido preso, dele ficar na casa do sumo sacerdote, dele ter sido passado uma situação difícil, onde ele tinha passado por uma situação de traição. Jesus, ele sabia que estava se cumprindo os últimos dias, as últimas horas, melhor. Ele estava vivendo os seus últimos instantes. Mas de repente a palavra do Senhor diz que ele é levado porque eles tinham a intenção de matá-lo. E pela regra, os judeus eles poderiam julgar alguém de acordo com aquilo que a lei de Moisés ordenava. Mas eles não podiam tirar a vida de ninguém. E o que eles faziam, eles levavam para os romanos. É como se os romanos pudessem fazer o trabalho sujo. E eles levam ele para Pilatos, para o palácio de Pilatos. E lá Pilatos ele pergunta, mas por que vocês trouxeram esse homem? E aqui esse diálogo que nós acabamos de ler, há um questionamento se realmente Jesus, eles querendo incriminar Jesus, se Jesus ia dizer que ele era realmente o rei dos judeus. Eles queriam ouvir com as suas próprias palavras, para que houvesse uma condenação contra Jesus, que havia nele a intenção de estabelecer um reino. Mas eles não esperavam que Jesus ele estaria falando algo difícil de ser compreendido por uma mente carnal. E ele diz, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus discípulos, aqueles que me seguem, eles se empenhariam por mim. Mas, para que não fosse assim, eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é aqui.
E quando eu li esse texto, eu estava lembrando da tentação de Jesus no deserto. É tão interessante porque Satanás ele começa a oferecer muitas situações para que Jesus, se sentindo tentado, ele pudesse abrir mão de algo que estaria para acontecer, que era o grande ministério de Jesus na terra, que iria iniciar a partir daquele momento. E a palavra do Senhor nos mostra que Jesus ele despreza a oferta de Satanás quando ele oferta os reinos do mundo. E eu quero que você preste atenção nisso, porque só há um reino, diga assim, só há um reino. E quando nós entendemos a santidade desse reino, que ele é um reino santo, um reino diferente, que não pode se contaminar com as malignidades e com a natureza caída do ser humano, mas é um reino espiritual, um reino que ele não é comida, um reino que não é bebida, mas é algo diferente, é um espaço sagrado, reservado para os eleitos do Senhor, para a igreja de Jesus Cristo, para aqueles que são chamados, para os fiéis do Senhor. A palavra do Senhor fala dos mansos, dos humildes, e esses são os súditos do reino. Esses são aqueles que servem ao reino, que realmente são as pessoas que se entregam por esse reino. Só que para fazer parte desse reino, as pessoas precisam experimentar o novo nascimento. O novo nascimento onde a lei, ela está escrita no coração das pessoas. Aqui na oferta nós ouvimos a respeito de uma entrega de um dízimo antes mesmo da lei de Moisés ser estabelecida. Sabe por quê? Sabe por que foi entregue uma oferta, um dízimo antes de ser estabelecido na lei? Porque há uma lei antes da lei. Como assim, pastor? Há um modelo, há um padrão, há uma ordem. É o padrão que existia no jardim do Éden. Um lugar de ordem, um lugar onde o Senhor estabeleceu os seus princípios. Só que ele não precisava escrever isso numa placa, ele não precisava escrever isso em algum local para que as pessoas seguissem umas regras, porque a relação verdadeira do Senhor no reino de Deus é que as pessoas tenham os valores desse reino gravados no coração. E quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, nós temos esse novo nascimento. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 2, ele fala sobre essa lei guardada no coração, uma comunhão com o Espírito Santo, tão grande que nós começamos a exercer um sacerdócio na terra, que é um sacerdócio perfeito. Nós começamos a entender um novo modelo de movimentação. E eu quero falar para você hoje que veio na ceia, meu irmão. Nós estamos precisando de uma igreja marcada, de uma igreja com profundidade, de uma igreja que tenha os valores desse reino gravados no coração. Só que há uma coisa que me chama a atenção, é que muitos receberam aí fora as boas notícias de um reino que é um reino desse mundo, não é um reino de Deus. Chegaram em lugares onde haviam púlpitos, quem sabe, que levavam palavras que traziam boas notícias, mas notícias de um reino humano, de um reino carnal, e esse reino não existe. Aonde o homem é o centro, aonde as pessoas elas buscam o interesse de melhorar a sua vida, aonde se deixa em segundo plano a necessidade de um reconhecimento, de uma experiência transformadora com Jesus, aonde não se fala em novo nascimento. Esse evangelho que afasta a verdadeira aliança. Eu não sei se eu fico feliz quando eu olho o IBGE, eu não sei se eu fico triste, porque nominalmente nós temos uma das maiores igrejas
do mundo. Mas o que eu sonho é com o reino de Deus se estabelecendo nas nações, um reino verdadeiro de paz, de justiça e de alegria, um povo transformado, um povo que não ignora a profundidade do relacionamento que Deus oferece, um povo que não busca a construção dos seus próprios interesses. Nós vamos participar dessa mesa. Nessa mesa todos nós somos iguais. Pastor, as crianças, missionários, apóstolos, novos convertidos, irmãos que estão conhecendo a Jesus hoje pela primeira vez. Mas nessa mesa só há lugar para um rei. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero falar para você que nós estamos vivendo realmente como súditos de um reino espiritual que não reconhece reinos humanos, impérios humanos, porque eu vejo tantas pessoas querendo construir coisas em nome de Deus, que são verdadeiros impérios humanos. Será que nós estamos dispostos a nos entregar por esse reino, ou estamos apenas tentando usurpar o lugar de Cristo nos nossos corações, entronizando as nossas intenções humanas, os nossos interesses, entronizando os sonhos carnais, as carreiras, as vantagens pessoais, as intenções terrenas? Nessa mesa não há lugar para outros reinos. Nessa mesa não há lugar para outros reinos. Existem estruturas, até religiosas, mas que são impérios totalmente humanos e malignos. São estruturas que falam do reino, mas que o reino não reconhece. São estruturas aonde as pessoas buscam ambientes como esses para resolver os seus problemas de vida, resolver os problemas da família, resolver o problema do ministério, resolver o problema da igreja, resolver o problema do casamento, resolver o problema da relação que tem que melhorar com os irmãos. Mas poucos estão interessados, quase ninguém interessado em buscar o propósito primordial, que é o propósito de morrer para renascer. Aonde as pessoas elas entram num ambiente como nós estamos aqui, para buscar uma vida melhor, para buscar um desenvolvimento ministerial maior, para orar perante o Senhor, para que Deus abra portas de oportunidade para crescimentos. Irmãos, eu não estou dizendo para você que você não deve sonhar, mas se você sonha e você reconhece qual é o verdadeiro rei, e se você está trabalhando por um reino genuíno e verdadeiro, você começa a ver que muitos dos problemas que você tem é porque ainda quem governa a tua vida é a natureza carnal, é a natureza humana, são os interesses pessoais. E eu estava olhando essa palavra hoje, o Senhor estava me dizendo, sabe por que Jesus não aceitou? Primeiro porque ele não ia pecar, mas ele também não reconhece reinos humanos, porque não há outro rei além dele. Diga assim, há um único rei. Nós acabamos de declarar isso, Senhor, nós te coroamos. Tu é o único digno de toda a honra, tu és o único digno de toda a glória, tu és o único rei. E Jesus, quando disse para os discípulos, para Pilatos, olha, o meu reino, ele não é desse mundo. É por isso que muitas pessoas ficaram frustradas com Jesus, porque alguns até mesmo viram os milagres de Jesus. Capítulo 6 de João, houve a grande multiplicação, 5.000 pessoas, fora as mulheres e crianças.
E Jesus, ele dá graças e começa a distribuir os pães e aqueles peixes, e uma grande multiplicação acontece. A Bíblia diz que o povo já ficou interessado em quê? Em coroá-lo rei. A palavra diz que Jesus, ele se retira, e as pessoas nem sabiam mais onde ele estava. Os discípulos se perderam dele. Pegaram o barquinho e voltaram para o outro lado da Galileia. Acontece que no meio do caminho eles têm uma experiência com Jesus andando sobre as águas. E o povo lá tentando achar Jesus, do outro lado ainda. A Bíblia diz que no dia seguinte, essa experiência de Jesus andando sobre as águas foi de madrugada, mas no dia seguinte o povo entendeu, olha, ele não está aqui mais. Quando viram os pescadores chegando, eles pediram, nos leve para o outro lado. E aquele povo todo foi novamente para o outro lado. E Jesus disse, olha, vocês vieram atrás do pão que vocês comem, mas vocês voltam a ter fome. De um pão que perece. Mas a igreja do dia seguinte, que eu quero estabelecer, é a igreja que não tem mais interesse apenas no milagre e em resolver os seus problemas e a sua fome. Não quer mais atender apenas os seus interesses, mas agora é uma igreja que tem vontade de comer do meu corpo, beber do meu sangue. Uma igreja que entra num nível de profundidade que agora, que se não tiver milagre de multiplicação, se não tiver milagre de multiplicação, se não ocorrer cura, há um povo que entrou num nível de profundidade que não está mais buscando resolver os seus problemas da sua vida, do seu ministério, da sua família, mas é um povo que está decidido a ter uma relação de intimidade comigo. Porque depois que vocês comerem desse pão, vocês nunca mais vocês terão fome. Alguns olharam e disseram, meu Deus, ele virou canibal. Ele está mandando nós comermos o corpo dele. Os discípulos começaram a pensar, meu Deus, esse discurso está muito duro, o povo vai embora mesmo. E Jesus até perguntou, se vocês quiserem ir, podem ir também. Irmãos, o que eu quero dizer para você é que quando buscamos soluções para os nossos problemas é porque em algum momento nós abrimos mão de alguma prioridade. E eu quero dizer para você que nós, quando estamos buscando apenas resolver os problemas urgentes falam de prioridades perdidas. Porque quando nós buscarmos verdadeiramente o Senhor nas nossas vidas, a prioridade da nossa vida é a nossa relação com Deus, que precede qualquer outra coisa nas nossas vidas. Essa verdadeira igreja de Jesus Cristo vai manifestar os valores e a autoridade do reino de Deus na terra. A igreja é a expressão daqueles que andam com Deus. A igreja é a expressão daqueles que têm intimidade com Deus. E é por isso que muitas vezes nós não vemos esse reino se manifestando em muitos lugares, porque a ordem se inverteu. As pessoas, elas querem ser enviadas para falar de um reino que nem elas tiveram experiência ainda com ele. A ordem se inverteu porque a igreja que não passa por um processo, o processo de voltar à origem de todas as coisas e de ter um novo nascimento, ela não está liberada pelo Senhor para ela ser enviada. Porque nós confundimos a Bíblia quando a Bíblia diz para você que você pode vir como você está, mas a Bíblia não diz para você ir como você está. A Bíblia quer que você venha, o Senhor, Ele quer que você venha, mas Ele quer ter uma relação transformadora. Ele te convida para andar com Ele. Jesus, Ele se reproduziu nos seus discípulos para depois enviá-los.
E muitas vezes nós confundimos e nós comprometemos o processo de andar com Deus. Comprometemos o processo de andar com Deus, e isso vai comprometer a legitimidade de sermos igreja. Olha para quem está do teu lado e diga assim: não existe igreja se não andarmos com Deus de verdade. Amém? Você pode falar que você é do Mevan, você pode falar que você é da Batista, você pode falar que você é da Assembleia, você pode falar que você é pastor, você pode falar um monte de coisa, você pode conhecer tudo sobre a Bíblia, você pode saber a história de Jesus, mas o que o Senhor está nos chamando a atenção é não conhecer o Jesus da história, mas conhecer o Jesus que entra dentro de nós e nos transforma, a ponto de nós dizermos que não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Eu não posso comprometer esse processo de andar com Deus. Quem sabe é por isso que nós temos esses números alarmantes de pessoas que reconhecem a si mesmo como cristãos. Mas eu confesso para você que há uma dúvida em relação: será mesmo que nós temos uma igreja tão relevante? Será mesmo que nós estamos vivendo o processo? Aqui nós temos um povo maravilhoso que hoje está numa segunda-feira participando da ceia, porque entende os valores do reino. Mas eu também tenho certeza que muitas pessoas participam de reuniões como essa sem compreender, e a palavra do Senhor diz que nós precisamos aprender a discernir o corpo. Nós precisamos entender o que o Senhor está falando. Muitas pessoas têm experiência com a igreja e pouca experiência com Deus da igreja. Mas como isso, pastor? Irmãos, nós precisamos individualmente, cada um de nós. Existe uma obra coletiva que é o corpo de Cristo, e que eu creio que nós temos que estar nessa unidade. Mas o arrependimento, a experiência é individual. Não transfira para o coletivo aquilo que o Senhor quer que você tenha no secreto com Ele. O que eu quero falar para você é que o homem se descobre como homem de Deus e como filho de Deus, primeiramente na relação com o Pai. Depois que ele se descobre quem ele é, na relação com o Pai, ele descobre mais de Deus na relação com o outro. Nós queremos reconhecer Deus na relação com o outro, cheios de carências. É por isso que muitas vezes nós nos frustramos nas nossas relações ministeriais. É por isso que nós nos frustramos nas nossas relações dentro da estrutura da igreja. Porque nós colocamos expectativas sobre as pessoas de faltas que nós temos, que não deveriam ser supridas por ninguém. É porque falta em nós uma experiência genuína com o Pai. E quando eu não tenho essa experiência genuína com o Pai, eu comprometo esse processo de andar com Deus, ainda que eu me comporte como alguém da igreja, eu não faço parte da igreja. Se não houver um novo nascimento, eu não estou falando apenas da simbologia do batismo, mas eu estou falando de um arrependimento verdadeiro, de uma circuncisão do coração, aonde nós voltemos à relação primordial com Deus e nós conseguimos reconhecer quem nós somos o Senhor. É por isso que tem tanta gente tentando convencer Deus que Ele deve abençoar os seus projetos, que não passam de impérios humanos. Agora eu quero que você entenda que experiência transformadora nós precisamos passar. De nascer do Espírito, diga assim: é necessário nascer de novo. Às vezes replicou um modelo não fundamentado corretamente de pessoas que andam
nas movimentações da igreja e não andam com Deus. E eu vou mais longe. Pastores que andam com a igreja, mas não andam com Deus. Pessoas que servem a igreja, mas não servem a Deus. Como isso, pastor? Sim. É por isso que tem gente que não entende quando Jesus diz que não reconhecerá, mesmo que você cure no nome dele. Se você perguntar para os apaixonados por futebol, quem sabe você sabe dos melhores jogadores, quem sabe do Neymar, você sabe o peso do Neymar, a altura, quando foi que ele jogou, quantos gols ele fez, você sabe tudo. Tem gente que sabe o nome dos filhos, mas se trouxer o Neymar aqui e colocar ele de frente com essa pessoa, o Neymar vai dizer, puxa, ele sabe tudo sobre mim, mas eu não conheço ele. Ele estudou muito a meu respeito, e todos podem estudar a meu respeito, mas amigos são aqueles que têm meu telefone. Amigos são aqueles que eu posso ligar o dia que eu estou chorando e ninguém sabe. Infelizmente, amigos eu tenho poucos. E Jesus, ele disse que quando ele fala para os discípulos, eu não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos. O que eu quero falar para você é que se a igreja não passar por esse processo, ela não está apta para estabelecer o reino. Se você não passar individualmente com uma experiência com Deus profunda, você pode fazer parte da igreja dos pastores conhecidos, você pode fazer parte do lugar onde as pessoas elas levantam de cadeiras de rodas e começam a andar. Você pode fazer parte da igreja que inclusive viu os pães e os peixes serem multiplicados, mas no dia seguinte é o povo que vai embora frustrado, porque ainda busca apenas os seus próprios interesses, algo que apenas alimente o seu próprio estômago. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero falar para você que se nós não passarmos por esse processo, muitas vezes nós podemos construir impérios para Deus que o Senhor não vai reconhecer no dia da sua volta. Não importa se tem grandes números, que as movimentações sejam grandes, que você seja conhecido, que você fale bem, que as pessoas parem para te ouvir. Não importa o tamanho, a expressão que tem, o que importa é se Deus está nisso. O que importa é se o Senhor está nisso. Então a primeira coisa que eu preciso fazer antes de ser igreja, eu preciso reconhecer, para que eu seja igreja, eu preciso reconhecer qual é a minha origem, que não é desse mundo. Diga assim, eu não pertenço a esse mundo. Olhe para todos os teus grandes sonhos que você deve sonhar. Mas olhe para todas as coisas que têm gastado a maior energia da tua vida. Aquilo que tem feito muitas vezes você olhar e pensar, eu preciso apenas disso. Quem sabe você está buscando as coisas que são desse mundo, que são coisas temporais, e você ainda não entendeu o valor da eternidade na tua vida. E quando eu entendo isso, que eu preciso reconhecer minha origem, eu preciso reconhecer o Pai, eu preciso voltar lá em Gênesis 2:7, a palavra do Senhor diz que o Senhor, quando fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, diz, então formou o Senhor Deus do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A palavra formar aqui, no original é yatzar, significa dar forma a algo que já existe. Não tinha nenhum homem ainda. Não existia nenhuma humanidade feita. Mas o que Deus estava expressando quando Ele pega o pó da terra e começa a dar forma àquele homem, à humanidade que era Adão. A palavra do Senhor diz que Ele dá forma, o mesmo termo que é utilizado para o oleiro quando ele faz um vaso. Dentro da mente dele, dentro dele, o vaso já existe. Para nós é apenas, olhando do lado de fora, uma quantidade de argila, uma quantidade de barro. Uma vez eu fui visitar uma cidade aqui em Santa Catarina, não sei se vocês conhecem, Três Itilhas, quem conhece? E é uma cidade austríaca, né?
E essa cidade, eles têm uma história de terem bons artesãos que fazem lá as suas esculturas de madeira. E eu confesso que olhando algumas, eu pensava, meu Deus, se eu passasse por um toco desse, para mim não passaria de um toco. Mas para o artesão, ele olha aquele pedaço de árvore às vezes caído e ele pensa, meu Deus, é isso que eu precisava. É exatamente o que está dentro de mim e eu consigo expressar. Aí você vai olhar aquelas obras feitas com todo respeito aos irmãos artesãos, mas aquele toco talhado, bem bonito até, e você pergunta quanto que é? E se você estiver disposto a deixar o carro, a escritura da casa, você pode levar. Deus formou você assim. Ele expressou, Ele te tira de dentro dele para fora. Yatsar, eu quero dar forma àquilo que está dentro de mim. Se você reconhecer, quando ele fala o haja, já existia dentro dele todas as coisas. Quando ele começa a dar ordens, ele começa a expressar o que estava dentro dele. Se nós não tivermos um encontro com essa essência na nossa vida, e nós imaginarmos que na relação com o outro eu serei curado, desculpa, mas você será um eterno frustrado. Você vai se frustrar com pastores, você vai se frustrar no teu casamento. Se você casou para ser feliz, você vai ser um frustrado no teu casamento, porque nós não encontramos felicidade no cônjuge. Nós não encontramos suprimento em outras pessoas. Nós encontramos o suprimento verdadeiro e a cura de todas as nossas carências quando nós voltamos para a origem nele. Quando nós nos encontramos nele, a igreja verdadeira passou por um processo de se encontrar com ele. Você pode se comportar muito bem. Você pode ser a pessoa mais moralmente correta, embora que eu não creio que a nossa fé é uma fé moralista, isso é um legalismo, cuidado se você acha que é isso. O jovem rico voltou para casa frustrado. Tem muitas pessoas que às vezes você pode pensar assim, puxa, moralmente essa pessoa ainda não está muito bem, mas ela está se entregando radicalmente, está buscando, não está tentando esconder defeitos de ninguém. O que eu quero falar para você é que quando nós entendemos a consciência do propósito de Deus, a relação com o outro é precedida de uma relação primordial com Deus. É por isso que às vezes tem gente que não entende como Jesus diz assim, você pode amar os teus inimigos. Que papo estranho é esse? Amar inimigo já forçou a barra, Jesus. Como que eu vou amar os meus inimigos? Porque tudo que você precisa, você já tem. O que pode tirar de você se você já tem tudo que você precisa? É tão interessante porque às vezes nós nos frustramos. Eu me frustro muitas vezes com algumas coisas e eu fico pensando, meu Deus, eu preciso nascer de novo. Aí parece que volta um processo de arrependimento novo, como se o Senhor estivesse trazendo à tona a necessidade de nós voltarmos para a essência, a consciência do propósito de Deus. Para que haja uma relação, uma restauração na tua família, é necessário restaurar primeiro a tua relação com Deus. Você pode levar ela para jantar, é uma bênção, pode dar presente, é uma bênção, mas não vai resolver, irmãos. Marido bem comportado, esposa bem comportada, ajuda pra caramba, mas não resolve. Se não nascer de novo, não resolve. Porque os vazios do interior não se resolvem com presente. Eu não sei se você já teve a experiência de ser muito amado por alguém e ainda você sentir falta de um amor. Sabe por quê? Porque as pessoas elas projetam no outro aquilo que é somente para receber de Deus. Deus é amor. Então, Deus ele não é salvador de crise. Deus não é para trazer multiplicação de pães
somente para matar a tua fome. A igreja não é um analgésico para as suas dores. O reino de Deus não é para você tomar um remédio para você se sentir melhor, não. O reino de Deus é para aqueles que decidiram nascer de novo. O reino de Deus é para aqueles que decidiram ter uma experiência com Deus profunda, que reconheceram que são filhos de Deus, que há uma relação que precede todas as outras relações, que precede questões de raça, inclusive de religiões. Sim, irmãos. Sim. Às vezes a gente tinha facilidade para amar o católico, porque no fundo ele está meio parecido com a gente, né? Alguns assim, esse aqui é irmão, aquele é primo. Aí como é primo? Aí quando tinha aquelas pessoas que são das religiões afro, parece que vira inimigo da pessoa. Tem crente que faz cara feia. Tem crente que já faz assim. Desculpa, mas se o reino que você serve se diminui tanto a ponto de mudar o comportamento diante dessas situações da terra, que reino é esse? O que eu quero falar para você é que quando eu entendo a essência do ser igreja, eu começo a revelar a Deus através de todas as coisas. Eu preciso restabelecer, depois que há esse nascimento, de trazer o homem de dentro de Deus para fora, o Yatsar. É como se Adão, hoje você tivesse um novo nascimento na tua vida e você olhasse pela primeira vez no espelho e dissesse: meu Deus, eu sou isso no Senhor. Como pode, Nicodemos perguntando, como pode um homem adulto voltar no ventre da sua mãe? Jesus, ele estava falando desse novo nascimento. Imagine você voltando à origem depois de todas as coisas que você conhece e que você sabe tudo a respeito dos valores da lei de Moisés e de todas as coisas, Nicodemos. Mas agora o que eu quero dizer para você, falta somente você nascer de novo. Pode um homem adulto fazer isso? Pode. Porque você vai nascer de uma forma espiritual. Só que todos nós, como temos a descendência adâmica na terra, quando nós nascemos, nós precisamos, sim, de um arrependimento. E a palavra do Senhor diz que Adão, quando pecou, ele se escondeu. E aí tem o primeiro chamado, quando Deus chama pela primeira vez, ele diz: Yatsar, vem de dentro para fora, eu quero te formar. A segunda proclamação do nome dele é quando Deus fala: onde você está, Adão? Adão, onde você está? É interessante porque Adão, ele relata no capítulo 3 de Gênesis que ele teve medo. Eu creio, uma coisa muito pessoal minha, que eu acho que ele começou a ter medo porque ele se tornou algo tão assustador que até mesmo a natureza santificada que havia nele, uma natureza que era incomparável, se tornou algo violado pelo pecado. Imagine um homem que andava nu do lado da sua mulher, de repente começa a sentir vergonha de andar assim. Que tipo de sentimento que eu estou tendo? Que coisa esquisita que eu estou sentindo? Que comportamento estranho que eu tenho agora? É como se ele se olhasse no espelho e dissesse assim: caraca, mas o que eu me tornei? Enquanto não tem esse tipo de expressão, enquanto não tem esse tipo de arrependimento, nós não encontramos um caminho para recomeçar. Quando não tem esse tipo de frustração com a nossa própria carne, nós não conseguimos nos voltar para Deus, porque a gente quer encaixar Deus nos nossos projetos falidos. A gente quer usar Deus, inclusive, para dar uma forcinha para os nossos sonhos falidos, da nossa carne. Mas a consciência do pecado, quando Deus proclama, aquela proclamação era uma proclamação libertadora: Adão, onde você está? Vem, volta,
Olha o que aconteceu. Essa proclamação libertadora é como se Deus estivesse dizendo o teu nome. Pedro, João, Paulo, aonde você está? E você vai dizer, eu estou aqui sentado na igreja, Senhor. Ele disse, não. Deus sabia onde Adão estava geograficamente. Ele estava querendo perguntar, onde que você se colocou? Que ambiente é esse que você entrou? Quem sabe, muitos de nós, em algum momento pode ouvir de Deus e o Senhor perguntar, ei, onde você está? Estou com saudade de você. Eu estou esperando que você volte. E se eu fosse você, eu daria ouvidos para essa proclamação, porque ela é libertadora. Ela nos tira de lugares terríveis. E quando o Senhor fala isso, Ele determina um tempo, um fim de um tempo e o início de outro. Quando o Senhor fala isso, Ele determina uma mudança radical de realidade, de influência, uma mudança de mentalidade, vai ser tudo novo. Ele está te chamando de volta para Ele. Ele está te dizendo, você vai voltar para a origem novamente. Tanto que Ele fez isso através de Jesus. Quando Jesus ele foi enviado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aonde Ele nos chamou pelo nome, todos nós dizendo, volta. Ele estava nos convidando para nos voltar para Ele. Um povo diferente, santificado. Santificado não é com roupa diferente, não é com cabelo diferente. Santo não é quem joga futebol ou não joga futebol. Santo significa uma natureza diferente que é incomparável. É incomparável, um tipo de gente que não tem comparação. E aí, sabe o que acontece? Nós encontramos esse caminho, e essa proclamação ela determina o fim. Todos nós precisamos passar por esse processo. Todos nós precisamos. Eu sou filho de pastor batista, me criei na igreja. Eu estava lembrando ontem na casa que nós morávamos atrás da igreja. A gente morava atrás da igreja, irmão. Não dava nem para faltar o culto. Caraca. E aí tinha uma época que o negócio era xiita lá em casa, que não podia nem ter televisão. Nossa, e quando eu passava naquelas lojas no centro da cidade que tinha aquele monte de tela, e eu ficava olhando um pouco de uma, um pouco da outra, e depois ficava na minha cabeça, meu Deus, pequei. Não podia jogar futebol. Os irmãos aqui da igreja me convidaram para jogar futebol. Eu disse assim, não cometa esse... Que depois de adulto não tem como aprender mais, irmão. Eu pelo menos eu não consegui. Não quero nem imaginar. Que infância triste. Só que nós precisamos, o filhinho de pastor, ele não é um crentinho. Chega uma hora que eu precisei olhar para mim e sentir nojo da natureza humana que havia em mim. Porque eu era todo bonitinho, cheio de comportamentinho de filho de pastor. Esse é o pior demônio que tem. É o demônio que quando você ora para expulsar ele, ele fala em línguas ainda. É, irmão. É verdade. Está carregado de simulação dentro da igreja. De gente que não nasceu de novo, mas aprendeu como fazer. Isso é demoníaco, porque te afasta de Deus. A simulação te afasta de Deus. Aí, Abraão, Gênesis 12, ele ouviu o chamado do Senhor. Ele ouviu o chamado do Senhor. O pastor Gladson leu aqui a respeito de Abraão, quando ele encontra Melquisedeque. A palavra Melquisedeque significa rei de justiça. Vem da palavra Melquisedeká. Hoje a gente ouve muito falar a respeito do Sedeká. Melquisedeká significa Melquisedeque.
rei de justiça. Só que o nome dele ainda era Abraão. Abrão, sabe o que significa Abrão? Significa pessoa que nasceu para ser um pai. Olha só como o propósito de Deus, se a gente não compreender e não ver uma conversão verdadeira, a gente estraga tudo. Só que a palavra Abrão significa pai exaltado. Depois que ele teve uma experiência profunda com Deus, o nome dele foi transformado para Abraão, que significa pai de multidões. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em vez de você ser um pai exaltado, agora você vai ser um pai que vai abençoar os outros. Você viu que as duas coisas são muito parecidas? Os dois são pais. Só que um construiria um reino para si. O outro entendeu. Só há um único rei. E eu sou apenas um pedacinho no trilho da eternidade. É por isso que Abraão, mesmo depois de morto, quando nós vemos Hebreus falando dele, quando nós vemos a palavra do Senhor falando, nós somos herança, nós somos o cumprimento dessa palavra. Sabe o que acontece? Acontece exatamente isso. Pessoas que atenderam o clamor de libertação do Senhor. E eu quero declarar sobre a tua vida. Às vezes está muito perto, mas o Senhor, Ele quer mudar o teu nome. O Senhor quer transformar a tua história. O Senhor, muitas vezes você está muito parecido com aquilo que Deus quer, mas falta apenas tudo, nascer de novo. E o Senhor, Ele quer essa entrega radical. Um espírito de adoção que tira essa orfandade que existe na terra. Órfãos de pai e mãe, não é o pai que faleceu, ou a mãe que faleceu, não é do pai que não é presente, do pai que é presente. Tem pai que é super presente, ele faz tudo, ele está junto em tudo, mas nós somos órfãos assim. Todos nós somos órfãos, porque todos nós precisamos do espírito de adoção do Senhor na nossa vida. Porque nós precisamos ter um encontro verdadeiro com o Pai. Um encontro verdadeiro com o Pai. E aí quando você tem esse encontro verdadeiro, é como se Adão, ele estava sentindo medo, e ele se encontra com a essência de Deus, que é amor, e a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Diga assim: eu quero ter esse encontro com o Senhor. Muitas angústias que você tem na tua vida, muitos medos que você tem na tua vida, essas inseguranças são frutos de uma falta de uma relação primordial com Deus. Não é por uma oração que nós conseguimos isso, mas é com uma entrega radical. Às vezes até com poucas palavras e muito mais com atitudes. Às vezes com poucas orações, como aquele ladrão que estava do lado da cruz com Jesus, e as palavras dele foram palavras muito simples. Ele não foi em nenhuma vigília, ele não foi no batismo do Jordão, ele não foi em nenhum lugar, mas simplesmente houve nele um arrependimento verdadeiro. E eu quero falar uma palavra do Senhor. Depois que Adão ele se volta para Deus, e depois que nós nos encontramos com Jesus, e nós ouvimos essa proclamação que o Senhor nos traz de volta para Ele, o Senhor diz: me siga agora. Diga assim: eu preciso aprender a andar com Deus. Amém? Nós não podemos nos arrepender em não andar com Ele. E eu quero falar para você que nesse processo de andar com Deus, o Senhor transforma, modela a vida das pessoas. Moisés teve seu rosto iluminado, transfigurado, iluminado, resplandeceu, porque andar com Deus muda tudo. Moisés, ele estava lá no Egito e ele ouviu a proclamação libertadora, como se Deus dissesse para ele: Moisés, onde você está? Você não pertence a esse mundo. E o que eu quero falar para você é que hoje nós vamos, em nome de Jesus, através desse temor de consciência, buscando o Senhor nas nossas vidas, nós vamos buscar andar com Deus. Diga assim: eu quero andar mais com Deus. Então, se nós queremos ser igreja, não existe igreja de pessoas que não andam com Deus. Mas o processo para nós começarmos a andar com Deus não é andar do lado de Jesus enquanto Ele multiplica os pães, mas é ter uma experiência individual e profunda com Ele. É por isso que quando Ele fala para os discípulos: e vocês não querem ir também? Ele diz: mas para onde iremos, Senhor?
se só tu tens as palavras de vida? Eu sei o que aconteceu dentro de mim. Os outros foram embora porque não tinha pão. Mas eu não tenho em nenhum lugar aquilo que só encontro. Para quem eu irei? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Porque o que nós queremos orar para que o Senhor levante, e eu creio na igreja de Jesus Cristo, mas que o Senhor levante homens e mulheres para fazerem parte do corpo de Cristo, que tenham discernido o corpo de Cristo. Nós vamos fazer parte da ceia agora. E se você entendeu essa palavra hoje na tua vida, eu quero falar uma palavra que na carta de Paulo aos Romanos ele disse que os atributos invisíveis de Deus se vê claramente por meio das coisas que foram criadas. Deus revela quem Ele é, o que Ele é em tudo que Ele fez. E quando nós voltamos para a origem nele, nós começamos a manifestar os atributos de Deus. Eu quero falar para você que quando você volta para o princípio, você descobre algo maravilhoso. Você descobre a relação com Deus. João capítulo 1, a palavra do Senhor, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Significa, é tudo a mesma coisa, você não consegue mais fazer divisão. Você é possuído, literalmente você fica possuído por Deus na tua vida. E quando eu fico possuído, essa relação, esse homem que se descobre em Deus, muda a maneira de se expressar na sociedade, muda a maneira de fazer negócios, muda a maneira de ser família. Eu creio que hoje o Senhor trouxe pessoas aqui nesse lugar, que muitas pessoas serão curadas de frustrações, porque você colocou expectativa em pessoas, mas o Senhor está te trazendo para Ele. Sim, o Senhor não está dizendo para você não se relacionar com o outro, porque o homem precisa de alguém, mas ele precisa de alguém para compartilhar de tudo aquilo que ele já está cheio. Compartilhar aquilo que ele já está cheio. Você vai ter tanto amor de Deus na tua vida que as pessoas que esbarrarem em você, você só vai compartilhar amor, você não vai mendigar amor. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Na minha relação com Deus, eu descubro quem eu sou no Senhor, a minha identidade. E na minha relação com o próximo, na igreja, no corpo de Cristo, é uma das maneiras também de eu reconhecer, de eu conhecer quem Deus é. E eu quero falar para você que às vezes nós queremos descobrir quem Deus é pela experiência dos outros. Nós não podemos inverter essa ordem. Descubra quem você é em Deus primeiro, para depois você se relacionar no corpo de Cristo de uma forma saudável. Alguém curado, alguém transformado. Eu oro que hoje caia por terra alguns tronos que foram estabelecidos aqui de reinos que não foi Deus que estabeleceu. Mas fica tranquilo, porque o que o Senhor tem para você, como embaixador desse reino de Deus aqui na terra, é uma autoridade, uma construção espiritual de coisas que nós não vamos visualizar de uma forma terrena. Mas eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Hoje aqui é uma noite de arrependimento nesse lugar. Volta. O Senhor está chamando pelo teu nome, perguntando onde você está. Às vezes, você está muito envolvido nas atividades
da igreja, quem sabe você está na diaconia, quem sabe você é um pastor, quem sabe você está aqui tocando, quem sabe sou eu aqui pregando muitas vezes. Eu estou falando isso para você. Deus está nos chamando, perguntando onde nós estamos. Qual é o lugar que você lembra onde você caiu? Lembre onde você caiu, volte à prática das primeiras obras. Às vezes você está um Abrão, só que você ainda está um pai muito exaltado. Eu quero fazer você ser um abençoador de vidas. Você está buscando os seus interesses. É por isso que a força que você faz é diferente. Gênesis 12, quando o Senhor diz: sai da tua terra. A palavra original significa sai de você e volta para você mesmo. Significa volte para a origem. Se você voltar para a origem, você vai reconhecer algo que você nunca viu na tua vida. E esse cara teve uma experiência poderosa com Deus. Tiago capítulo 2 fala que ele teve fé, e a fé dele foi suficiente para ser imputado como justiça, porque ele creu em Deus. Ele creu em Deus. Pai, eu oro, Senhor, nessa noite, te agradecendo porque o Senhor nos chamou para fazer parte da igreja. Mas o Espírito de Deus que está aqui nesse lugar hoje, o Senhor nos chama para uma noite de concerto. Nós fazemos parte do reino, do único reino que existe, Senhor, e nós colocamos por terra todos os impérios. Transforma mentes aqui nessa noite. Dá, Senhor, uma nova forma de caminhar. Dá, Senhor, uma nova forma de andar contigo. Eu quero convidar você que deseja sair do teu lugar e você quer entregar os teus caminhos ao Senhor. Eu não sei se existe alguém que está nos visitando hoje, mas você deseja entregar a tua vida para Jesus. Sai do teu lugar. Eu quero convidar você. Entregue a tua vida para o Senhor Jesus. Mas eu quero abrir essa palavra também para pessoas que desejam voltar para a origem. Hoje é um dia de recomeço nesse lugar. Hoje é um dia de concerto em nome de Jesus. Nós estamos diante da mesa do concerto com o Senhor. Nós nos assentaremos à mesa com Ele. Nós nos assentaremos à mesa com Ele. Em nome de Jesus, se derrame hoje. Se derrame hoje, se derrame hoje. Aleluia, glória a Deus.